Mateus capítulo 27. Na última vez em que trabalhamos esse texto, nós falamos sobre o suicídio de Judas. E aqui nesse momento, o foco do evangelista volta para Jesus Cristo, que havia sido levado à presença de Pilatos. Os irmãos vão lembrar bem que Jesus, após ser preso, foi levado à casa do sumo sacerdote, para eles buscarem ali uma forma de convencer tanto o povo quanto os romanos de que Jesus deveria ser morto. Os irmãos vão lembrar que os principais sacerdotes, os líderes do povo, já tinham decidido matar Jesus. Só que eles não poderiam fazer isso de qualquer maneira. Eles precisavam de elaborar uma história, ter um caso, para justificar essa morte. Primeiro porque eles tinham medo do povo, porque era uma grande multidão que seguia a Jesus. Em segundo lugar, eles não tinham autonomia para executar uma pena capital. Eles não tinham autonomia para executar judicialmente alguém, para condenar alguém à morte. E precisavam que Roma autorizasse isso. Então eles passam a noite inteira procurando ali um caso, montar um caso, para então acusar ao Senhor Jesus. E eles conseguem isso. Como uma última cartada, o sumo sacerdote questiona Jesus diretamente e pergunta para ele se ele é o Cristo, se ele diz ser o Messias, se ele diz ser o Filho de Deus. E o Senhor Jesus confirma isso. O Senhor Jesus diz, de fato, eu sou. É essa a resposta que o Senhor dá ao sumo sacerdote, é essa a resposta que o Senhor dá a esses homens. E então eles já têm o caso. Eles dizem, ele blasfemou, é réu de morte. Então eles já conseguem justificar isso diante do povo. Agora eles vão, ao amanhecer do dia, né, não poderiam incomodar o governador, ali o prefeito da região, que era Pilatos. No meio da noite, eles esperam amanhecer o dia para levá-lo então até o governador, até Pilatos, para então conseguir o aval de Roma para a execução de Jesus. E é este o momento em que o evangelista agora volta a sua atenção. O evangelista agora volta a atenção para o que acontece entre Jesus, Pilatos e os homens que levaram o Senhor até Pilatos. Nós vamos ler os versos 1 e 2 do capítulo 27, que são a introdução desse momento, né, e tem aí tem uma pausa para falar sobre Judas a partir do 3 até o 10, e depois no 11, a cena volta para o Senhor Jesus. Então nós vamos ler o 1, o 2, e depois a partir do 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe Barrabás. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado,
responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Oremos mais uma vez. Senhor Deus Santo, tua palavra foi lida, pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para que compreendamos a mensagem e que ela seja aplicada, Senhor, ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como nós bem vimos, a cena agora se volta para o julgamento do Senhor. Como eu bem falei, os líderes do povo agora precisam convencer o governador, que é Pilatos, para executar a pena capital. Veja que a estratégia deles muda de acordo com o público. Para o público dos líderes dos judeus, a justificativa é que Jesus disse ser o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Mas quando eles levam essa acusação para Pilatos, a acusação é de que ele diz ser o rei dos judeus. Então eles dão a entender que Jesus é um líder revolucionário, que vai se levantar e vai se contrapor, se opor ao poder de Roma, configurando assim uma ameaça ao Estado. E se eles conseguirem convencer o governador disso, então eles conseguirão o objetivo deles, que é a pena capital, que é a morte do Senhor Jesus. Porque simplesmente dizer para o governador que este homem, este Jesus, tinha blasfemado, não seria suficiente para condená-lo à morte. Então eles trazem, sob essa perspectiva, ele de ser o rei dos judeus. Em outras palavras, esse homem não se submete a César, esse homem não se submete ao governo romano, então ele deve ser preso, ele deve ser executado. É o que esses homens fazem ao levar Jesus até Pilatos. E aí nós temos essa cena de Pilatos interrogando Jesus. Então nós temos essa divisão aqui no texto, que primeiro Pilatos interroga Jesus e depois passa-se então ao veredito, passa-se então à condenação de Jesus. Algumas coisas são importantes de nós destacarmos aqui em relação a esse julgamento que o Senhor passa diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Lá no versículo 11. E Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Como nós vimos, o Senhor já usou essa mesma expressão duas vezes, em ocasiões próximas aqui. E ao dizer isso, ele não está dizendo para Pilatos, simplesmente: olha, você que está dizendo isso, eu não disse nada. Não é uma forma de se esquivar da resposta, nós vimos que, pelo contrário, é uma forma de confirmar aquilo que Pilatos acabou de dizer. Jesus está confirmando, de fato, eu sou. Ele está respondendo isso para Pilatos. Então, e aí, em seguida, nós vemos no versículo 12, que todos aqueles que acompanhavam os líderes, eles passam a acusar Jesus, a apresentar muitas calúnias contra Jesus diante de Pilatos. Versículo 12, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. O que se esperaria de um homem que está para ser condenado à morte? O que se esperaria de um homem que está injustamente num tribunal? Bom, alguém que é acusado injustamente vai tentar se justificar de todas as maneiras possíveis. Quando as pessoas pensam que nós cometemos um erro que nós não cometemos, qual é a nossa primeira reação? Tentar justificar. Tentar convencer as pessoas do contrário. Mas nós vemos a atitude aqui majestosa do Senhor diante da sua iminente condenação, frente ao desespero, frente à ira, frente à raiva que todos esses homens estavam apresentando de Jesus. Jesus que estava ali sozinho, que já havia sido açoitado durante a noite, esbofeteado, deram socos no Senhor,
Então ele estava ali visivelmente machucado, mas ele está diante de Pilatos ali, seguro, firme. E isso deixa Pilatos maravilhado diante dessa atitude do Senhor. Diante de todas as acusações, diante de toda a oposição, o Senhor não vacilou, o Senhor não pestanejou, o Senhor não retrocedeu, não se acovardou. Mas diante de toda essa turba de gente atacando o Senhor Jesus, ele se manteve ali, corajoso, firme diante de todos esses homens. E não se colocou a entrar na pilha dos seus acusadores. Então ele respondeu a Pilatos, porque Pilatos era ali a autoridade e ele deveria responder a Pilatos, sendo que em outro evangelho, o Senhor mesmo diz a Pilatos de onde vem a autoridade que lhe foi dada. Mateus aqui não relata isso, mas nos outros evangelistas nós vemos que Pilatos, ao olhar para Jesus, ele se maravilha de tal maneira da atitude, do porte de Jesus, da maneira como Jesus se portou diante dele, que ele logo percebeu, e aqui Mateus dá essa avaliação. Pilatos percebeu que aqueles homens estavam acusando por inveja, que não havia um caso concreto para o qual acusar o Senhor. O Senhor deixou muito claro ali para Pilatos qual era a sua autoridade, de que natureza era o seu reino. Mateus aqui mais uma vez não relata, mas pelos outros evangelhos nós temos mais detalhes dessa conversa de Jesus com Pilatos. E o Senhor Jesus deixa muito claro para Pilatos qual é a natureza do seu reino, que o seu reino não é desse mundo. Qual é a natureza da sua autoridade, qual é a natureza da autoridade do próprio Pilatos. Pilatos fica, e isso Mateus deixa aqui claro, por várias vezes nós lemos aqui, Pilatos fica maravilhado, fica admirado das palavras, da resposta, da maneira como o Senhor Jesus se portou diante de toda a situação. Pois bem, Pilatos agora está com um problemaço na mão. Está com um problema muito grande na mão. Por quê? Porque a região ali da Palestina, a região ali da Judéia, era uma região turbulenta do Império. Era uma região que constantemente tinha rebelião, tinha revolta. Não era um lugar simples, não era um lugar tranquilo para se administrar. E o grande problema é que aqueles que exerciam domínio sobre a região respondiam, muitas vezes, com a própria vida diante do imperador por aquilo que acontecia no seu domínio, na região em que ele exercia a sua jurisdição. Então ele era responsável por aquilo. Ele respondia, trazendo para os dias de hoje, é como se ele fosse responsável aqui por essa região, mas se tudo desse errado, seria a cabeça dele que seria cortada. Isso às vezes acontece, né? Quando você tem ali um grande escândalo em uma empresa, um grande problema, né? Eles vão primeiro naquele que é responsável por aquela empresa. Lembra-se quando aconteceram aquelas tragédias da Vale, né? com o estouro daquelas barragens? Para onde se voltam todas as atenções? Para quem é o líder, para quem é o chefe ali da região, né, para quem é o chefe da empresa. Então, vai primeiro nele, e geralmente quando isso acontece, essa pessoa é que é investigada, essa pessoa é demitida, essa pessoa é presa, então eles vão no responsável. Pilatos estava com uma região muito problemática para governar, trazia muitos problemas para ele, e mais revoltas entre o povo, né, ele foi destacado para estabelecer a paz romana ali na região. Se ele fosse incapaz de estabelecer essa paz, ele seria tido como incompetente e poderia ser, inclusive, morto, ter seus bens tomados, ter seu título revogado e ser morto por ter sido incompetente naquilo que ele foi destacado. Então, perceba o problema que ele tem nas mãos. Ele está com medo de Roma, ele está com medo do imperador, porque ele tem que estabelecer a paz ali na região. Por outro lado, os sacerdotes, os principais ali do povo, eles sabem disso, eles percebem essa fraqueza de Pilatos, e eles tentam usar isso contra Pilatos.
de uma certa forma, o ameaçando, fazendo algumas ameaças, algumas insinuações, de que se ele não condenasse esse homem, ele estaria se voltando contra Roma. E aí Pilatos tem medo também desses líderes judeus e da influência deles de criar algum tipo de acusação, de algum caso, contra Pilatos diante de Roma. E Pilatos tem medo de se dar mal por isso. Então ele está ali, numa faca de dois gumes, né? Se ele vai para um lado, ele pode se dar mal, se ele vai para o outro, ele também pode se dar mal. Tanto ele está ameaçado por Roma, quanto ele está ameaçado, sendo ele uma autoridade romana, mas ele está ameaçado aqui pela influência dos líderes do povo. E aí ele se encontra com Jesus. Ele tem esse encontro com Jesus. Quando ele questiona o Senhor, ele percebe que o Senhor é inocente, ele tenta, de todas as maneiras, se desvencilhar do caso. O que, no final das contas, nós vemos da atitude aqui, das atitudes que Pilatos toma, é que ele está tentando se desvencilhar do caso. Então, ele tem uma ideia brilhante, como nós lemos aqui. Né? Ele tem uma ideia brilhante. Ele pensou o seguinte: eu vou jogar o povo contra os seus líderes. E assim, eu vou tirar meu corpo fora e o caso está resolvido. Teve uma ideia brilhante. E ele falou o seguinte: por ocasião da festa, nós vamos soltar um dos presos. E nós temos aqui um preso muito conhecido, que é Barrabás. Barrabás, se a gente fosse pegar talvez um exemplo aí recente, seria um Lázaro, né? que todo mundo está atrás do Lázaro. Imagine que capturaram o Lázaro. E ele está lá preso. Um homem que causa medo ao povo, um homem que causou tumulto, rebelião, que cometeu assassinato. Esse era o perfil de Barrabás. E do outro lado você tem Jesus. Na mente de Pilatos, Pilatos entendeu, e ele diz, no versículo 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Né? Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou a Jesus Cristo? Porque sabia que ele tinha sido preso por inveja. Então ele pensou o seguinte: olha, eu vou dar aqui o pior bandido que eu tenho na cadeia e vou colocar Jesus, que eu sei que é só uma questão ali de inveja dos líderes. Então o povo, de maneira nenhuma, vai querer soltar Pilatos, vai querer soltar Barrabás. De maneira nenhuma o povo vai pedir para soltar esse assassino, que põe medo em todo mundo. Eles vão pedir para soltar Jesus. E aí os líderes não vão ter como se levantar contra o povo. Jesus vai ser solto, não tem nenhum caso contra esse homem, é um inocente, e eu resolvo aqui o problema. E olha, só para criar mais pressão, num momento já muito tenso para Pilatos, ele ainda recebe a pressão da esposa. A esposa dele manda um recado para ele. Né? Ele já está ali, que já não sabe direito o que fazer, tem pressão dos líderes, tem pressão de Roma, tem toda essa ameaça, ele está diante de um homem inocente que eles querem condenar à morte, e ele ainda recebe também um recadinho da esposa dele, né, que a gente não sabe exatamente o teor, mas completamente o teor do que ela sonhou, do que ela passou, mas ela manda um recado falando para o seu esposo: não se envolva com esse homem justo. Eu tive um sonho muito ruim, eu tive essa noite com ele, não se envolva com esse homem justo. Isso colocando pressão. Então essa ideia de Pilatos, de uma certa forma, foi realmente genial, foi muito inteligente da parte dele ter feito isso, porque ele tinha certeza que o povo não iria pedir para soltar Barrabás. Só que não é o que acontece. Os líderes conseguem ali convencer o povo todo rejeita o Senhor Jesus, e para a surpresa de Pilatos, a turba começou a pedir para que soltasse Barrabás e que crucificassem a Jesus. E Pilatos ainda insiste com o povo: mas o que esse homem fez? Mas quanto mais ele questionava, a palavra aqui nos diz que mais o burburinho, mais o tumulto crescia. E isso apavorou ali o coração de Pilatos. O que Pilatos faz em seguida? Manda trazer uma bacia d'água diante de todo o povo, lava as suas mãos, dizendo: eu estou inocente, né? Eu estou livre do sangue desse inocente. Esse homem é um inocente, eu não tenho nada contra ele,
e o povo inteiro estava clamando: crucifica, crucifica, crucifica. Então Pilatos lava as suas mãos. Eu estou inocente desse sangue. E o povo inteiro clama que recaia sobre nós o sangue dele. Com essa displicência, você está livre, que recaia sobre nós a culpa do sangue desse homem. E então Pilatos manda que Jesus seja açoitado e o entrega para a crucificação. Esse é o relato que nós tivemos aqui. E desse relato, irmãos, nós temos apenas algumas lições aqui para tratar. A primeira delas é em relação à atitude de Pilatos para com Jesus. Numa primeira vista, você pode pensar que Pilatos ali ele simpatizou com Jesus. E parece que sim, parece que ele simpatizou. Parece que ele viu ali virtude em Jesus. Parece que ele viu ali Jesus como um homem bom, talvez até como um homem de Deus, principalmente depois que sua mulher mandou recado para ele. Então, ele tinha uma boa visão a respeito de Jesus. Ele tinha uma boa imagem a respeito de Jesus. Mas está sendo demandado ali dele uma decisão em relação ao Senhor Jesus. Está sendo mandado ali dele que ele tome uma posição. E ele é o homem ali no local certo, no momento certo, para tomar uma posição em relação a Jesus. Ele é o governador da região. Ele é a autoridade que foi constituída por Deus. Então, diante do Senhor Jesus, ele tem que tomar uma posição. Mas o retrato que nós vemos aqui de Pilatos é que ele procura sempre alguma maneira de se desvencilhar dessa responsabilidade, de se omitir da responsabilidade, de tomar uma posição, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude em relação ao Senhor Jesus. Ele está sempre procurando ali um subterfúgio, ele está sempre procurando uma forma de escapar da decisão que ele tem que tomar, da posição que ele tem que tomar, e quando finalmente ele toma essa decisão, quando ele põe a sua posição, ele faz num aspecto até de covardia. Olha, vocês façam o que vocês quiserem com ele, eu não acho que ele seja culpado, mas eu estou aqui lavando as minhas mãos, eu não vou fazer nada contra vocês que estão pedindo, vou entregá-lo aqui para ser açoitado e para ser morto. E isso nos traz uma realidade, meus irmãos, que todos os homens têm diante do Senhor Jesus Cristo. Todos os homens são chamados a tomar uma posição, a assumir uma posição em relação ao Senhor Jesus, quando se encontram com Ele. Todos nós, todos os ímpios, todos aqueles para os quais nós pregamos a mensagem do Evangelho, eles têm diante de Deus que tomar uma posição. E muitas pessoas agem como Pilatos está agindo aqui. Quem é Jesus para você? Jesus é uma pessoa boa, Jesus foi um homem bom. Jesus deu um bom exemplo. Jesus foi um profeta, Jesus é um santo. Alguns até dizem, Jesus é Deus. Mas não assumem uma posição firme em relação a Jesus, porque Jesus requer de nós uma resposta. Como o Bruno bem comentou aqui na semana passada, citando o pastor Hernandes, Jesus Cristo, ele só tem 3 opções quando se aproxima, quando se ouve a mensagem do Senhor Jesus. A primeira delas é que Jesus é um mentiroso, porque ele diz ser o Filho de Deus, ele diz ser Deus, ele diz ser Cristo. E se ele é Deus, e se ele é Cristo, e se ele é o Filho de Deus, e se ele é esse rei, a atitude dos homens qual deve ser? De submissão. Quem é que vai peitar um rei, o rei do universo? Então, se você não faz isso, você está chamando ele de mentiroso. Você não acha que ele é o rei do universo. Então, ou Jesus ele é um mentiroso, ou Jesus ele é louco. Porque ele disse coisas aqui que nenhum homem em sã consciência diria. Então, pode ser uma pessoa boa, pode fazer caridade, pode fazer o que for. Mas se a pessoa que faz caridade aqui, olha, aquela pessoa boa que você conhece, começar a falar aqui que desceu do céu e que tem poder para salvar os outros, e que é o Filho de Deus, e que é o Messias, e que vai ressuscitar, você vai dizer o que dessa pessoa? Começou bem, mas é doido, tem um parafuso solto, é doido. Então, uma segunda opção é Jesus ser doido. Ou a terceira opção, Jesus de fato está falando a verdade a respeito dele. Jesus de fato é
o Rei do universo. Jesus de fato é o Filho de Deus. E diante dessa verdade, do reconhecimento dessa verdade, os homens são obrigados a tomar uma posição. Mesmo aqueles que não querem tomar posição em relação a Jesus. Mesmo aqueles que querem se desvencilhar disso. Então talvez esse seja o seu caso. Talvez seja o caso de você simpatiza com o Evangelho. Você simpatiza com Cristo. Mas você não se submete a Ele. Você não se entrega inteiramente a Ele. Você não se submete à palavra dEle. É uma forma de você tentar se desvencilhar. Ok, eu entendo que Jesus é bom. Eu entendo que Jesus é santo. Mas deixa eu viver minha vida aqui à minha maneira. Você está tomando uma atitude como a de Pilatos, tentando se desvencilhar da decisão e da posição que você tem que tomar em relação a Jesus Cristo. Pilatos só tentou se desvencilhar disso. Mas nós vemos que, mesmo quem tenta se desvencilhar, toma posição para o lado ruim da coisa. Pilatos tentou lavar as mãos, tentou se desvencilhar, mas o que ele acabou fazendo? Ele tomou o lado daqueles que rejeitaram o Senhor e que pediram que ele fosse crucificado. Então não se engane, em relação ao Senhor Jesus Cristo, não existe posição em cima do muro. Ou você está de um lado e se submete, ou você está do outro e o rejeita. Não existe meio termo, não existe uma terceira via, não existe um caminho intermediário. Ou você aceita tudo o que ele diz a respeito dele, e se submete, e se entrega, e se arrepende, e vive para ele, ou não. Se você tentar viver em cima do muro, é a mesma coisa que você viver uma vida que o rejeita. Então rejeite logo, e não tenta fingir, não tenta transparecer que você vive uma vida cristã. Se você está em cima do muro, toma logo essa decisão. Porque andar em cima do muro é o mesmo que andar completamente desviado. E se é essa a sua posição, então se desvia logo de uma vez. Então o rejeite logo de uma vez. Então seja sincero consigo mesmo e rejeite, diga que não crê em Cristo. Porque em relação a Cristo, não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você o aceita, reconhece, crê e crendo se arrepende, e se arrependendo é salvo, ou você o rejeita, ou ficando em cima do muro, ou tentando se desvencilhar da posição que você tem que tomar, ou rejeitando mesmo. Então, diante da palavra do Senhor, eu te desafio hoje a tomar uma posição em relação a Jesus Cristo. Faz uma avaliação da tua vida, irmão. Faz uma avaliação da tua vida, irmã. Como tem sido a sua relação com Jesus? Como tem sido o seu procedimento em relação ao Senhor? Será que você não tem andado em cima do muro? O chamado aqui é para que você reconheça que Jesus é o Cristo, o Rei do universo, o Salvador do seu povo. E crendo nisso, você se arrependa dos seus pecados, abandone a sua vida de pecados e viva para o Senhor. De outra forma, não existe em cima do muro. Você está do lado daqueles que rejeitaram o Senhor. O segundo destaque que eu faço, brevemente, em relação a esses homens que eram os homens responsáveis por levar o povo até Deus. E eles foram os primeiros que clamaram, rejeitando o Senhor Jesus Cristo, mandando que ele fosse crucificado. Os homens que tinham a lei do Senhor nas mãos, os homens que tinham os profetas nas mãos, as escrituras dos profetas, a escritura sagrada que testifica a respeito de Jesus Cristo, eles eram os primeiros que estavam ali condenando o Senhor e o mandando para ser crucificado porque o rejeitaram. Isso diz respeito à sua condição, meu irmão, minha irmã, de crente. Não é o fato de você ser crente, de você estar numa igreja, ser membro de uma igreja, que te garante que você é verdadeiro crente. Não é o fato de você ter a Escritura nas mãos, ter a Bíblia guardada lá na sua casa. Não é nem mesmo evidência de que você é crente, o fato de você ler a Escritura, porque esses homens eram mestres na lei, eram mestres na Escritura, mas eles foram incapazes de crer e de se submeter. Então, não existe crente que não crê em Cristo, mas existe muita gente que se passa por crente, que vive uma vida como se fosse cristã, mas se recusa a se submeter à palavra,
e ao Senhor Jesus. É o que esses homens aqui fizeram. Rejeitaram o Senhor dessa maneira. Então não viva uma vida de aparências. Não viva uma vida cristã hipócrita, como foi o procedimento desses homens aqui. Se você é crente, o seja de fato e de verdade. Submeta-se de fato e de verdade ao Senhor. E não se faça passar por um homem ou uma mulher piedosa, porque isso não adianta nada. Isso não conta para nada. Esses homens serão condenados por aquilo que eles fizeram em relação ao Senhor Jesus. E talvez essa seja a sua posição hoje. E você tem uma capa de crente por fora, mas por dentro está podre. Então você é chamado mais uma vez a assumir uma posição em relação a Jesus. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. E em último lugar, em relação a essa passagem, nós temos aqui algo curioso que acontece e que simboliza bem a relação do povo de Deus para com o Senhor. Nós temos ali um bandido, um homem com todos os seus erros, com todos os seus crimes, que está sendo justamente condenado à morte, que é Barrabás. E do outro lado nós temos Jesus, o santo, o justo, que veio para salvar o seu povo. E o que acontece aqui nessa manhã é que um toma o lugar do outro. A cruz que seria para Barrabás é dada a Jesus Cristo. Jesus, o justo, morre ao invés do criminoso Barrabás ter morrido naquele dia. Nós não sabemos o que aconteceu depois com Barrabás. Nós não sabemos se ele se tornou crente. Nós não sabemos o que aconteceu com a vida dele depois disso. Mas o que aconteceu aqui é um exemplo do que acontece conosco. Nós, na nossa condição de pecadores corrompidos pelo pecado, diante de Deus, nós temos uma condenação sobre nós. Todos os homens na face da terra têm uma condenação sobre si. E no grande dia do julgamento, serão julgados justa e corretamente e lançados no lago de fogo que arde por toda a eternidade. Essa condenação que está sobre os ímpios estava sobre cada um de nós. Você seria condenado à morte eterna justamente. Não existe inocente no inferno. Não existe inocente sendo condenado injustamente no tribunal do Senhor. E todos os homens na face da terra seriam, homens e mulheres, seriam condenados justamente diante do tribunal do Senhor. Éramos como se fosse Barrabás ali mesmo. Mas o Senhor, para salvar o seu povo, morre no nosso lugar. A condenação que seria para nós recai sobre o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos ser salvos. Porque o escrito de dívida que estava escrito em nosso favor, a dívida que você tinha para com Deus, foi paga por Jesus Cristo. Essa dívida só é paga, meu irmão, minha irmã, se você crê no Senhor, se você se arrepende dos seus pecados, se você vive para Ele e se submete. Se esse não é o caso, se essa não é a sua escolha, se você quer seguir por um caminho diferente, lembre-se que o escrito de dívida ainda está sobre você, ainda repousa sobre você. E que um dia você será julgado, e julgado corretamente, e certamente será condenado, porque rejeitou o Filho de Deus. E tomou a mesma atitude que esses homens tomaram aqui, rejeitando declaradamente o Senhor Jesus. Ou tentando se esquivar disso. Mas ao tentar se esquivar, juntamente com todos, você está rejeitando o Senhor. Por isso, o chamado nesta manhã é para que você assuma uma posição diante do Senhor. O Senhor Jesus foi exposto aqui essa manhã a vocês, através da palavra. E você tem que tomar uma posição em relação a Ele. Ou você crê e se submete, e se arrepende, e vive para Ele, ou você o rejeita de vez. Fique alertado, que se você vive uma vida em cima do muro, você está, na verdade, rejeitando o Senhor, como esses homens aqui fizeram. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo e Todo-Poderoso, nós nos alegramos, Senhor, porque
o Senhor Jesus não se acovardou. O Senhor Jesus, diante de todas as acusações, de todas as afrontas, diante de todas as injúrias, e mais ainda, diante da perspectiva de receber nele toda a ira provinda do Senhor, o Senhor Jesus não retrocedeu e foi até o fim, porque nos amou. E tendo nos amado, nos amou até a morte e morte de cruz. Então, como povo teu, que reconhecemos que o Senhor Jesus é o Rei do Universo, nós queremos nos submeter ao Senhor Jesus em tudo, em todas as áreas, em todas as maneiras da nossa vida, Senhor. E se temos de alguma maneira agido de forma que, no fundo, estamos rejeitando a palavra ou o senhorio do Senhor, faça-nos enxergar isso e nos arrependermos, Pai. Eu oro por aqueles que estão vivendo em cima do muro, por aqueles, Senhor, que simpatizam com o Evangelho, que simpatizam com o Senhor, mas no seu coração ainda não tomaram posição em relação a Jesus. Estão tentando lavar as mãos, estão tentando viver uma vida isenta e não assumir posição. Senhor, desperta desperta o coração dessas pessoas para que percebam o erro que estão cometendo, porque ao ficar em cima do muro estão, na verdade, rejeitando o senhorio de Cristo. Porque o Senhor Jesus é o Rei do Universo. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, conduz a tua igreja numa caminhada cada vez mais de santidade diante do Senhor. E desperta, Senhor, aqueles que dormem, desperta aqueles que estão vivendo uma vida desregrada, Senhor, longe de Jesus Cristo. Por fim, Senhor, nós só queremos louvar e agradecer pela tua imensa graça que nos concedeu a salvação, de modo que o Senhor Jesus, o justo, o santo, morreu no lugar de nós pecadores. E nós, então, agora, na condição de salvos, pecadores salvos pela graça, fazemos parte da tua família e nos alegramos em ti. Se conosco, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.